Olá amigos, tudo bem? Mais uma vez a gente está fazendo um vídeo aqui para vocês, né? Do canal Processo e Revista. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Paulo Antônio Papini. E eu estou continuando meu vídeo anterior, falando de algumas preocupações, de algumas precauções que a gente deve ter na advocacia, para até mesmo para que a gente se proteja, tá? Do que eu chamei no vídeo anterior de complexo de avestruz que os clientes têm, e para que a gente não tenha a síndrome de Cassandra, né? Quer dizer, a gente fala para o cliente que vai dar errado, fala, o cliente não ouve, e ele chega a uma situação ruim, muitas vezes perde imóvel, perde uma empresa, por não ter ouvido corretamente o conselho do advogado. Eu vou agradecer muito, teve um grande amigo meu que faleceu de câncer, Dr. Luiz Fernando Roflin, tá? E quando eu comecei a advogar na área imobiliária, nos anos 2000, 2001, um grande advogado mesmo, daquela época de advogado raiz, sabe, que fazia o cível geral, mas fazia falência com maestria, fazia área bancária com maestria, não tinha muita qualificação acadêmica, os advogados daquele perfil, daquela época, daquele período, não se importavam muito com isso. Acho que o Roflin hoje deveria estar com alguma coisa falando de 80 anos de idade. Ele até escreveu esse livro aqui, muito interessante, é uma ficção, chama O Sétimo Selo, tá? Tem contos aqui nesse livro bastante bons, com uma alta qualidade literária, que é razoável pela cultura que ele tinha. Alguns que seriam dignos de Isaac Asimov, tá? Isaac Asimov falaria bem de alguns contos dele. Vou perguntar para a família dele se eles têm mais alguns exemplares desse livro aqui, para que eu possa disponibilizar para os assinantes do canal ou sortear entre vocês. Esse daqui não sai da minha casa, tá? Bom, mas vamos lá. Quando eu comecei a advogar na área bancária, o Roflin, do alto de uma grande experiência que ele tinha, na época eu tinha alguma coisa em torno de 27 ou 28 anos de idade, e ele já devia ter 65 ou 70 anos de idade, alguma coisa assim. Ele me deu um conselho que eu achei bem interessante. Ele virou para mim e falou: Paulo, olha, essa é uma área que dá dinheiro, você vai ganhar dinheiro com essa área, mas cerque-se muito bem documentalmente. Ele está falando de uma época que a maior tecnologia que existia era quando muito e-mail. Cerque-se muito bem documentalmente que você avisa para o seu cliente todas as etapas, todos os riscos do processo, o que ele deve fazer, o que ele deve não fazer, porque o cliente, quando perde o imóvel, invariavelmente, até por razões que eu falei na família no vídeo anterior, né? Não querer passar vergonha perante a família, nem perante si próprio também, invariavelmente, ou com uma frequência bastante grande, ele vai ao Tribunal de Ética da Ordem para falar que você não conduziu o processo da forma correta ou não alertou dos riscos da forma correta. Aquilo me chamou muita atenção, né? Porque é um advogado muito experiente, já havia trabalhado com um chefe que eu tinha tido antes, o Dr. Antônio Américo dos Santos, e eu procurei seguir aquele conselho. E comecei a documentar tudo, marcar tudo. Eu abri uma pasta para cada cliente, mandava e-mail, mandava cartinha, olha, a orientação é essa, assim, assado, tal. E vou contar um caso interessante que eu tive uma vez com uma cliente que, graças a Deus, e também a uma defesa competente que eu fiz, graças ao conselho sábio que eu recebi do Dr. Roflin, aconteceu com uma cliente. Eu tive uma questão que era decreto 70 de 66. A gente fez algumas centenas de ações como essas no escritório para suspender leilões extrajudiciais de débitos hipotecários, de imóveis cujo débito hipotecário estava vencido. Daí depois pacificou-se no Supremo que o decreto 70, ou pelo menos a parte dele que fala da execução extrajudicial da hipoteca, é inconstitucional, mas o antigo primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, na época que havia Tribunal de Alçada Civil nos tribunais do país, já falava isso também, na súmula 39, se eu achar depois a íntegra dessa súmula, eu até coloco aqui, já determinava isso. Mas a gente teve um caso que houve uma certa confusão, tá, entre mim e o magistrado, porque na verdade aconteceu o seguinte: eu formulei o pedido na cautelar,
o magistrado pediu para que eu emendasse a cautelar. Ele havia concedido a liminar até. Ele pediu que eu emendasse a cautelar e fiz uma coisa normal até de se fazer, até que vários doutrinadores me dão razão, vários julgados também me dão razão. Ao invés de emendar a cautelar, eu propus direto a ação revisional de débito contratual acumulada com pedido de nulidade de execução extrajudicial da hipoteca. Bom, o magistrado não quis saber, extinguiu a cautelar sem julgar o mérito, e daí, nesse mesmo diapasão, ele entendeu que a revisional, como era uma decorrência da cautelar que não foi emendada, ele extinguiu também a revisional sem o julgamento do mérito. É assim, tecnicamente eu acho que eu não errei, eu tenho uma convicção que eu não errei, mas não custava nada, né, ter emendado a cautelar. Bom, naquela época chamei a cliente no escritório, falei, olha, vamos corrigir esse problema, tá? Apresentamos o recurso de apelação e um mandado de segurança para emprestar-se efeito suspensivo ativo àquela apelação, para que a execução extrajudicial do imóvel ficasse travada até o julgamento. Tá? Informei até a cliente que eu não cobraria nada, não cobraria um centavo a mais por conta disso. Aconteceu que essa apelação foi dada a liminar, tá? Na época as apelações demoravam um tempo bastante grande, de alguma coisa de 3, 4, 5 anos para ser julgadas. Foi dada a liminar, essa liminar impediu qualquer ato executivo por parte do banco. Posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o primeiro TAC, né, voltando ao primeiro TAC, deu provimento à apelação, determinou o juízo de origem, observando a manutenção da liminar, determinou o juízo de origem que reiniciasse todo o processo para que se produzisse prova pericial, etc., tá? Para apurar se a licitude ou não do procedimento do banco, etc. tal. Bom, acontece que essa cliente perdeu o imóvel, não pela questão do débito bancário. Ela perdeu o imóvel porque em algum momento ela achou que ela não deveria mais pagar condomínio do imóvel. Ela pensou, olha, como existe uma possibilidade alta de eu perder esse meu imóvel, eu não vou perder tempo, eu não vou perder dinheiro pagando o condomínio do mesmo, tá? E efetivamente ela perdeu o imóvel por conta de um débito condominial. Passou um tempo, né? Ela me procurou um dia, não, eu queria pegar, falar com o senhor, que o senhor tem que fazer um acerto comigo. Eu peguei e falei, olha, tô vendo, o processo eu ganhei, né? Então, que acerto você quer fazer comigo? Quanto você me deve? Ela, não, o senhor me causou um prejuízo e eu perdi o imóvel por sua causa. Não, minha amiga, isso não aconteceu, tá? Pelo que eu tô lendo aqui nos documentos, eu já sabia que ela iria com essa situação. Você perdeu o imóvel por conta de um débito condominial, cujo processo sequer eu advoguei, tá? Como ela não conseguiu fazer um acordo, ela tentou me pressionar pela via de um processo no Tribunal de Ética da Ordem. Por incrível que pareça, ela arrumou um desclassificado que a representasse ainda nessa questão. Bom, eu tinha um caminhão de documento trocado com ela, e-mail, carta, sabe? Telegrama que eu enviava para ela, para todos os clientes que estão em situações parecidas. Hoje tem um cliente que está numa situação muito parecida, tá? Então eu até vejo como uma possibilidade concreta. Vamos para o Tribunal de Ética da Ordem, não vou te pagar um centavo de acordo, esquece, não vai acontecer isso, entendeu? Você não perdeu o imóvel por conta de eventual erro que eu tenha cometido, que eu consegui corrigir a tempo. Não, você perdeu o imóvel porque você não pagou o condomínio, simples assim, tá? Esse foi o meu argumento no processo perante o Tribunal de Ética da Ordem. Juntei toda a documentação de correspondência que eu tinha com essa mulher, tá? E também agora estou tentando puxar de memória. Eu usei um argumento que alguém me sugeriu, algum colega mais velho, mais experiente me sugeriu esse argumento. Ele pegou e falou, olha, Paulo, sendo bem objetivo, qualquer processo, se você analisar com uma lupa, pode ser do melhor advogado do planeta Terra. Se analisar com uma lupa, você vai achar algum erro. A grande questão é você saber o seguinte: esse erro causou prejuízo ao cliente ou não, tá?
Se esse erro não tiver causado prejuízo ao cliente, esquece. Então o advogado não responde por nada. E foi exatamente esse o caso, tá? É assim, ok, em tese eu posso não ter tido a melhor conduta adequada processualmente. Eu fiquei olhando muito o lado da ciência e não a parte prática, tá? Talvez na prática eu devesse seguir o que o juiz tivesse falado, ainda que fosse para fazer uma petição, falando, olha, reconheço que você está errado, mas para não criar celema eu vou cumprir o que você está falando. Afinal das contas, fui condenado pela ordem em primeira instância, uma pena de censura, e eu tive que pagar um castigo de assistir 5 julgamentos do Tribunal de Ética da Ordem. Achei um absurdo aquilo. Recorri, mantive nas razões de apelação tudo aquilo que havia falado em primeiro grau e foi absolvido, tá? Unanimidade, todos os votantes votaram em meu favor, tá? Então, assim, daí eu lembrei, puxa, que bom o conselho do Roffling, porque eu comecei a ter essa postura de documentar tudo que eu converso com meus clientes, principalmente quando a gente tem situações graves, que eu volto a falar, que envolvem possibilidade de perda de patrimônio. Não é uma ação de dano moral, entendeu? Que o cliente não tem nada no bolso. Ou então assim, alguém lesou o cliente, ok, né? Então entrou com uma ação de dano moral, ganhou 50 mil reais, que eventualmente corrigido vai para 150, mas o cliente não tinha aquilo lá. Outra coisa é, o cliente perdeu um imóvel. O cliente perdeu algo que ele tinha. E como disse antes, até mesmo para não reconhecer para si próprio o próprio fracasso, desculpa pela deslalia agora, para não reconhecer para si mesmo esse fracasso, ele vai tentar colocar a culpa em alguém. E esse alguém mais próximo, meus amigos, são vocês advogados, somos nós advogados. Então, mais uma vez, prestem atenção nessa historinha que eu estou contando, isso aconteceu comigo, tá? Hoje eu dou risada contando isso, mas perdi noites de sono, tá? Noites de sono. Tirei cópia de mais de 1000 páginas de processo para organizar uma defesa decente que não me causasse maior problema, tá? Então, não custa nada se documentar nesse tipo de situação. Hoje eu até me arrependo de não ter movido contra essa ex-cliente uma ação de perdas e danos, mas na época eu estava tão aborrecido com esse assunto que eu acabei deixando isso para lá, tá? Bom, finalizando, vou conversar depois com a família do Dr. Roffling, que foi um grande amigo que eu tive mesmo, tá? Quando soube do falecimento dele, fiquei muito triste. E ver se eles têm ainda alguns exemplares desse livro. Se tiverem, eu vou pedir para ceder, para divulgar aqui, para sortear para alguns assinantes do canal. Meus amigos, por hora é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.